Eu sou a Sofia. E eu sou o Edu. E esse é o Prosa de Quarta. O nosso encontro de todas as quartas-feiras para prosear sobre arte, cultura, entretenimento, educação e muito mais. E mais uma vez, puxando o gancho para o nosso entretenimento, para a nossa veia musical, Edu, reconheceu as notas, a melodia que iniciou o nosso prosa de hoje? Sofia, esse baixo, para nossa geração, basta tocar o primeiro tom, a gente já sabe o que vem. Foi parte da trilha da nossa vida lá para trás. E essa música, que num primeiro momento parece não ter nada a ver com o nosso episódio, tem tudo a ver, Sofia, mas a gente não vai dar spoiler agora. É verdade, Edu. Vamos aos pouquinhos, vai, pitadinhas. E olha só, se o tema do nosso episódio hoje é pertencimento, você já viu, você já colocou aí o seu pertencimento no meio dessa trilha sonora, né? Na época, o que viveu, o que pensou, o que lembrou de todo esse momento. É interessante que essa palavra, né, do pertencimento, que a gente escolheu até para o nosso tema do episódio de hoje, ela sempre me pareceu muito forte. E aí, ela, quando aparece, ela vem numa profundidade humana, uma necessidade humana de uma profundidade muito forte. E eu acho que, assim, o pertencer, ele acaba trazendo aquela ideia de uma propriedade num primeiro momento, mas também nessa necessidade da gente sentir que a gente faz parte de alguma coisa além da gente, mas que a gente não deixa de ser a gente, né? Eu acho que é um jogo de palavras, mas que explica um pouquinho, né? Quando eu falo em explicar a palavra, eu gosto muito de ir lá na etimologia, né? Na origem da palavra. Porque o pertencimento ficou uma palavra um pouco até usual demais. Eu acho que até um pouco banal, com tanta força que ela traz. Então, a palavra pertencimento, se a gente for pensar, essa origem dela, ela vem do verbo pertencer, que vem lá do latim. Então, é um termo que é composto por duas partes, né? Que daí é se a gente fosse traduzir ao pé da letra aí do latim, seria alguma coisa de possuir através de se estender, alcançar, estar ligado. Só que com o tempo, com a questão social, olha como tem a ver com outros episódios que a gente já conversou, esse termo foi evoluindo e foi ganhando essa ideia de sentir-se parte de um grupo. Então, de uma comunidade, de um local. E aí, então, diante de tudo isso, refletir essa necessidade de estar integrado, conectado. Como você aí se sentiu ao ouvir o baixo que iniciou o nosso episódio. Isso mesmo. E talvez seja por isso, Sofia, que esse conceito de pertencimento ele tenha uma relação tão direta com a questão da escola, com o ambiente escolar. Porque, veja você, ninguém aprende alguma coisa verdadeiramente num lugar em que não se sente acolhido ou que está com medo. O medo impede que a gente aprenda alguma coisa. Então, assim, quando estou num ambiente em que eu estou com medo, sinto que sou rejeitado, quer dizer, eu não faço parte daquilo, o aprendizado é muito comprometido. Então, bem isso, né, Edu? Aí volta aí a palavra, né, o pertencer. Então, se a gente se sente inseguro, eu acho que isso acaba sendo realmente essa barreira para o aprender, porque o aprender vai exigir essa certa segurança. E é uma segurança também que envolve esse lado emocional, que vai estar justamente ligado a esse sentimento do pertencimento naquele grupo, de eu me ver dentro daquele grupo que eu estou inserido de verdade, né? Uhum. E quando um aluno ele sente que aquele espaço também é dele, quer dizer, quando ele se apropria daquele espaço, quando ele sente que ele pertence àquele espaço, ele percebe, então, que a presença dele importa, o aprendizado dele deixa de ser apenas um aprendizado de conteúdo e passa a ser uma verdadeira experiência humana que está calcada nas relações interpessoais de empatia e respeito mútuo.
Sem dúvida, Edu. E isso eu acho que vai para todas as idades, né? Eu acho que a gente pode pensar isso desde os pequeninos, da educação infantil, passando pela turma dos adolescentes, nos adultos, né? Quando a gente está num grupo também já de pessoas formadas, todos nós, eu acho como você falou, né? Faz parte dessa essência humana. Todos nós sentimos essa necessidade de uma sensação de ver que estamos num lugar legítimo dentro desse grupo, que não somos colocados de lado, né? Verdade. Quando a gente estava preparando esse episódio, e a gente sempre faz isso, a gente lê texto, a gente procura, a gente vai buscar vídeos, pesquisa música. No meio dessas pesquisas, eu encontrei um vídeo muito significativo que dialoga inteiramente com o nosso episódio. E é um vídeo que fala sobre um projeto que existe no Rio de Janeiro, numa escola pública municipal, e esse projeto se chama Ser e Pertencer. Ele foi desenvolvido, ele é desenvolvido na Escola Estadual Bernardo de Guimarães, que está localizada no bairro, na Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Sofia, quando a gente fala em Vila Cruzeiro, bairro da Penha, e ouve isso na televisão, a gente sempre associa esse ambiente à violência. A gente sempre vê questão de tiroteios na Vila Cruzeiro, invasão da Vila da Penha, uma série de coisas. Mas esse vídeo ele vai falar de outra coisa e dá uma esperança tão grande para a gente. Eu gostaria muito que a gente assistisse um pequeno trechinho. Eu fiz uma edição do vídeo e depois eu vou colocar aqui na descrição do nosso vídeo o link para assistir no YouTube a íntegra dessa conversa entre a diretora da escola e uma jornalista, falando sobre o projeto Ser e Pertencer. Vamos lá assistir esse trechinho. Tornar a vida Perfeito, mais colorida vamos. Costuma ser uma forma poética de dizer que as coisas mudaram para melhor. Na Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos, no bairro da Penha, zona norte do Rio, alunos e professores levaram isso ao pé da letra. Vamos conhecer então o projeto Ser e Pertencer. Aqui no estúdio comigo está a diretora Daniela Azini Henrique, ela que vai contar tudo isso pra gente. Daniela, você pode dizer pra gente como é que foi algumas dessas mudanças? Dá um resumão aí para iniciar a nossa conversa? Bom, primeiramente o projeto Ser e Pertencer, ele nasceu de um desejo coletivo de mudança. Vamos mostrar no mapa como era antes a fachada da escola, né? Que é cinza, pichada, e depois a gente vai ver aí a transformação. Olha aí, o antes da escola, assim, bem normalzinho, sem graça ali, e aquelas pichações nada a ver ali, nada né? a ver. Então, isso é um aspecto que incomodava muito os professores, os alunos, né? Porque antes tinha um colorido nesse muro e aos poucos a escola como um todo foi ficando acinzentada. E aí a gente, foi no aniversário da escola, quando a escola fez 51 anos, a gente grafitou esse muro numa parceria com um artista da comunidade, o Ângelo. E a gente conseguiu fazer a inauguração desse muro. Nossa, e muda totalmente, né? E Mudou aí, muito a cara da escola, né? Concomitantemente ao muro, outras ações foram acontecendo na parte interna da escola. Então tá, vamos elencar pra gente o que vocês colocaram em prática, além da cor, né, que é super importante. Sim. O que mais vocês conseguiram fazer? Então, primeiro, o pontapé inicial do projeto Ser e Pertencer foi o mutirão da quadra. Porque a quadra é um espaço essencial para os nossos alunos. E a gente precisava de reformar esse espaço e de trazer a comunidade para a escola, porque a Bernardo era uma escola que carregava um estigma de ser uma escola muito ruim, uma escola desacreditada dentro e fora da comunidade. Então o mutirão teve a nossa iniciativa foi refazer o pacto com essa comunidade, trazer essa comunidade para a escola e a gente começar um processo de transformação. E aí nós saímos pelas ruas da comunidade, pela favela, pelas ruas do bairro, com a nossa banda, né, com a nossa orquestra de percussão, que é um trabalho que já é realizado há muitos anos, com o professor de música, com alunos da escola, um trabalho com o nosso professor Poico. E a gente saiu, colocamos o nosso bloco na rua, a nossa banda na rua, e fomos pedir. E a gente recebeu desde moeda até
notas de R$100. Então foi 5, 10, foram 3 dias que a escola parou para fazer esse mutirão. E a cada dia que eles vinham dessa caminhada, né, a gente comemorava. Então assim, arrecadamos R$600, aí os alunos, né, arrecadamos e a gente conseguiu reunir esse valor, além da gente conseguir doação de material, assim, comerciante, mão de obra voluntária. E a gente tem que ressaltar também que nós temos uma relação orgânica com a escola e com a comunidade. Então, eu já estava lá desde 2012 dando aula, né? A Luciane, que hoje é coordenadora, também era professora de geografia. Então, assim, a gente é da escola, né? E especificamente falando do Marcelo, que é um elemento muito importante, além dele ser um grande professor, né? Ele é uma liderança, porque ele é nascido e criado na comunidade, então ele tem essa identidade, esse poder de mobilização. A gente está vendo agora o Facebook ali da escola, né? A Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos. Vocês fizeram a questão do grafite, a banda, tiveram mais atividades que vocês desempenharam nesse projeto? Porque as ações foram sendo concomitantes, Sim. não foi uma coisa, outra coisa, foi acontecendo. Então, o grafite, ele é um processo, né? Como eu falei, o Ângelo, ele é um parceiro nosso, então ele foi fazendo isso junto com os alunos. Ah, eles participaram dessa parte do grafite? Sim, participaram. Os alunos participaram da execução e da construção do grafite. Não, e essa é uma atividade muito diferente para você fazer na escola, Sim, né? Deve ter sido muito divertido para eles, né? Muito divertido, porque o aluno tá sendo protagonista, que é um outro eixo do projeto Sei Pertencer. Vocês percebem um orgulho maior por parte dos alunos, Sim, as notas melhorando? Assim, a questão do IDEB, eu até falo sobre ela mais um pouquinho, assim, existe uma outra dimensão no projeto Ser e Pertencer, que é a autoestima. Porque a gente está falando de uma escola que está localizada em torno da Vila Cruzeiro. A gente não pode esquecer isso. Que é um espaço da cidade muito associado à violência, Marcado pela violência, à pobreza, um local que as pessoas, que eu sempre digo, que onde as pessoas veem carência, eu vejo potência. Mas eu queria muito que a gente falasse sobre o dicionário das gírias. Sim. Explica pra gente. O dicionário da rapaziada também surgiu disso, né? Que a SMA tinha uma ideia a proposta que é um lugar de paz. Isso aqui é um lugar de paz, aqui é um lugar da rapaziada. Então, eles têm uma linguagem muito própria e essa linguagem a gente incorporou, né? Que é o Tá Tudo Mac, que tá tudo muito bacana. Tá tudo muito Mac? Mac, tá Mac. Mac é que tá bacana, tá legal, tá. é Mac. O terror nenhum, né? Tá suave, o aturo surta. E aí isso virou um dicionário. Hoje a gente tem mais ou menos 100... Mais de Gíria? 100 expressões. Gente, às vezes conversar com esse pessoal vai ter que trabalhar com o por isso dicionário que a gente do tem lado. que dicionário. Tá, mas professora, muito obrigada por participar aqui com a gente. Edu, muito interessante. Quando você trouxe esse vídeo, essa entrevista da diretora, e a gente pôde ver as imagens, os projetos, sensacional, muito interessante mesmo. E o mais que eu achei mais assim interessante, que me chamou mais atenção, é perceber que todos esses projetos, eles não começaram perguntando, né, num HTPC da vida, numa reunião de coordenação e professores, não começou com uma pergunta, como vamos melhorar as notas? Não. A pergunta era, como fazer os alunos se sentirem parte da escola? Porque aquela nota, né, aquela coisa no final do bimestre, do trimestre, no final do ano, ela ia ser um mero detalhe. Né? Não era isso que importava, não eram aqueles números de notas ligadas a números de alunos, que muitas vezes eles nem sabem o nome dos alunos, né? E sim, como se sentirem parte da escola. Eu acho que só esse olhar diferenciado mudou completamente a história, e a gente pôde ver aí, né, comprovando a história das atividades e da realidade dessa comunidade, nessa escola do Rio de Janeiro. Sensacional, Edu. E para mim, uma coisa que me tocou muito, Sofia, logo no começo da conversa, quando a diretora fala que esse projeto surgiu a partir de um desejo compartilhado de mudança. Gente, isso é a chave. Quer dizer, era uma vontade que todos tinham de mudar aquela situação. Então, esse desejo compartilhado foi o que impulsionou e colocou esse projeto em andamento. E isso nos ajuda a entender por que os alunos
eles se envolveram tanto, eles abraçaram aquele projeto e foram adiante. Então, veja você, não é apenas uma questão cognitiva, é toda uma questão de afeto, né? É bem isso. Você vê, Edu, que é legal isso que ela coloca. Então, se havia uma vontade de mudança geral, então todos que estavam envolvidos ali perceberam que algo precisava ser feito diferente, né? Porque muitas vezes o aluno, ou mesmo até os professores, a gente fala às vezes do aluno, mas às vezes o professor também enfrenta uma realidade que é difícil para o pessoal, para a parte pessoal dele, né? Então não adianta eles estarem apenas fisicamente presentes ali dentro da escola, dentro da sala de aula, mas também a presença emocional, né? Então precisa ser uma presença integral, algo que eles realmente consigam vivenciar e aquilo fazer sentido na caminhada. Você falou muito bem. E eu vou puxar mais uma frase da diretora que é muito significativa. Ela falou num ponto da entrevista que os professores têm uma relação orgânica com a escola. Eles estão ali há muito tempo. E ela fala do professor Marcelo. O professor Marcelo é um líder entre os alunos. Ele é um cara muito ativo e ele é nascido e criado na comunidade. Quer dizer, ele pertence, ele tem um sentimento de pertencimento muito forte. E ele extravasa isso através das suas ações com os alunos. Então, isso deixa muito verdadeira a participação dele. Isso contagia os alunos. Isso é muito legal. Edu, me vi muito no Ser Professor Marcelo. Eu tive uma experiência de vida muito parecida na minha docência, porque era o espaço onde eu também tinha sido aluna, onde eu também tinha sido estagiária. Então, isso eu acho que é muito, muito relevante, tanto para a parte dos professores como para a parte dos alunos, com certeza. Você falou uma frase muito, muito importante aí, não fica algo falso, é algo que é natural, aquilo acontece de uma forma espontânea e verdadeira, envolvendo essa parte afetiva que faz diferença, com certeza, na atuação, porque é uma atuação humana, né? É uma convivência humana, então não dá pra gente cortar esse lado afetivo desse tipo de relação. Não, verdade. Eu fico imaginando você falando agora, e eu fui uma vez visitar sua escola, Sofia, e você falava da sua escola de uma maneira assim, não era só a sua voz que falava, o seu olhar falava, as suas mãos, a energia com que você falava daquela escola. Por quê? Porque aqui você fazia parte daquilo, e aquilo fazia parte de você. Você estudou ali, você foi aluna dali, sua mãe foi professora lá. Então, veja você quanto de significado tinha aquele ambiente para você. Então, de manhã, quando você acordava e ia para o trabalho, você ia para algo que pertencia a você, que tinha ajudado a construir a pessoa que você era naquele momento. Então, isso é Com muito certeza. legal. Muito. Inclusive, para quem não ouviu os nossos episódios anteriores, aquele que eu contei da mamadeira no primeiro dia de aula foi lá, como aluna, tá? Não como professora. Legal. Voltando Para quem aqui, não né? assistiu, vai lá, né, Edu? Para quem não assistiu Exatamente. o episódio anterior, tá lá atrás. E assim, voltando então às nossas questões, né, muitas vezes a escola fala de inclusão, mas continua às vezes funcionando de uma forma muito, muito burocrática, e isso acaba sendo excludente, né? Porque incluir não é apenas permitir a entrada física no ambiente, né, Sofia? É permitir o reconhecimento verdadeiro. Com certeza, Edu. E aí, esse reconhecimento que traz essa questão da segurança que a gente estava comentando agora há pouco, né? E muitas vezes, essa segurança, ela não vai ser só uma ausência de desafios, ausências de conflitos, né? Mas saber que você vai ter a oportunidade de vivenciar, crescer, errar, as tensões, os conflitos, tudo isso vai fazer parte do processo, mas que as pessoas envolvidas nisso, elas serão acolhidas e elas serão incluídas
cada uma ao seu jeito, cada uma com a sua realidade, com os seus limites, né? Então, eu acho que, assim, a pergunta que vai envolvendo essa realidade da educação nos dias de hoje, nessa realidade que a gente tem visto, será que realmente os nossos alunos estão se sentindo pertencentes ao espaço escolar que eles vivenciam, né? E aí, isso me veio, olha aí, o spoiler tá chegando, aí a hora pra gente explicar por quê. Me veio justamente a ideia da letra dessa música que a gente começou o episódio do Pink Floyd. Então, quando eles cantam, Quem né? que fala de Não é? música aqui? Quem que fala de música no Prosa de Quarta? Tem que ser a Sofia. Legal, boa lembrança, Sofia. Porque a gente lembra da música, talvez às vezes da melodia, quando às vezes a gente não entendia a letra em inglês, mas a letra, ela traz uma crítica muito forte. Inclusive, se pegar, eu não assistia o clipe há muito tempo, fui assistir novamente, e o clipe também, ele traz uma crítica muito forte durante a letra do Another Breaking the Wall, e aonde ele fala sobre essa questão dos sistemas educacionais muito rígidos, que transformam os alunos em pecinhas padronizadas, né? Agora é um tijolo diferente daquele tijolo do episódio que a gente falou das coisas. E, nossa, Edu, me veio agora várias coisas dessa letra, dessa música. Legal, hein, Sofia? Lembrei de tanta coisa. Em cada época da vida a gente escuta música com outra sensação também, né? Mas olha que interessante a frase que ele fala aí. Ele fala, afinal, a gente não é nada mais do que mais um tijolo na parede. Aí é o oposto de pertencimento. Eu sou simplesmente uma parte de um tijolo na parede que não faz a menor importância. Se eu tirar um tijolo da parede, a parede continua lá de qualquer maneira. Então, não sou importante. Né? Então, essa é uma crítica que a música faz à educação tradicional, aquela educação que não acolhe, que não provoca um pertencimento do aluno. Perfeito, Edu, perfeito. Nossa, já me imaginei aí com várias atividades na sala de aula com a turma. Dá para ir, olha, desenvolver muita coisa. E essa falta de pertencimento, nos ajuda a entender por que muitos alunos não conseguem consolidar a aprendizagem. Não é apenas uma questão cognitiva, não é, Sofia? Não, envolve essa questão afetiva também, Edu, né? Somos seres integrais, né? Somos seres plurais, então tem a questão cognitiva, tem a questão afetiva, tem a questão motora, então acho que isso é muito importante de olharmos, né? Olhar para a gente, olhar para o nosso aluno com esse olhar amplo, integral. Você falou tudo, esse olhar para o aluno, quer dizer, eu vejo o aluno, eu vejo, reconheço o espaço dele naquele ambiente. Porque, veja você, quando uma pessoa se sente constantemente julgada, excluída ou ignorada, o cérebro ele passa a atuar num estado de defesa. Porque ele se sente ameaçado. Então, a ameaça coloca esse cérebro em um estado de defesa onde se bloqueia capacidades de aprendizagem. Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes não é nada cognitivo, né? Não é nada da parte da dificuldade de aprendizagem, sim dessa questão afetiva, emocional, que realmente causa esse bloqueio, sem dúvida. Isso me lembra muito aquela ideia de que o aprendizado só floresce em ambientes minimamente seguros. Rubem Alves falava muito isso, ele tem muitos escritos indo nessa direção. É importante ter esse ambiente minimamente seguro. Então, essa canção, ela traz muitas reflexões. Mas eu queria fazer uma pausinha para chamar o nosso primeiro quadro, que é o Pergunte a Sofia. Vamos lá.
Sofia, quem nos enviou a pergunta hoje foi a professora Juliana, lá de Recife. Ela pergunta o seguinte: como um professor pode ajudar os alunos a desenvolverem um sentimento de pertencimento dentro da sala de aula? Professora Juliana, muito obrigada. Nossa, que delícia. Só de escutar o nome da sua cidade, Recife. Ah, parece que me embala naquele vento de boa viagem. Que delícia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E olha, muito interessante essa sua pergunta, aqui envolvendo aqui o nosso tema de hoje, porque é o que a gente vem discutindo, né, ao longo aí da nossa reflexão, até diante da música que a gente comentou agora há pouco. Eu acho que tudo começa quando o aluno, quando as pessoas, né, elas percebem que não são vistas como alguém que precisa estar sempre correto, acertando tudo, todas as respostas certas, né? O aluno nota 10, né? Se cria muito essa estrutura, essa visão, isso muitas vezes machuca, é difícil, atrapalha, porque nem sempre a gente vai ser infalível, nosso aluno também não, né? Então, acho que o pertencimento, essa ideia do pertencimento, ela nasce muito dessa experiência de ser reconhecido como pessoa. E as pessoas, às vezes, falham, né? Às vezes estão aprendendo, às vezes estão se desenvolvendo, precisam de um apoio. Então, por exemplo, algo que eu acho muito valoroso e eu sempre prezei por isso. Quando o professor aprende o nome do aluno. O aluno não é um número, né? O número da chamada. O professor sabe o nome, às vezes sabe o nome, o sobrenome, né? Quando a gente tem aquelas classes com vários alunos com o mesmo nome. Escuta esse aluno com atenção. Então, é muito importante quando o aluno fala, porque os professores muitas vezes ele quer ser ouvido, mas ele também precisa ouvir, né? Então, considerar a realidade do aluno. Então, muitas vezes, esse pertencimento está nessa troca de entender a vida que vem ali, a realidade que muitas vezes é diferente, a valorização da sua cultura, criar o espaço para ele participar. Quando tem todas essas, eu entendo que quando tem todas essas atitudes envolvidas, é como se estivesse falando, você tem lugar aqui. Aqui é seu espaço. E aí eu acho que isso vai mudando profundamente a relação com todo o processo de ensino-aprendizagem, né? Porque o aluno, ele, no meio dessa forma, ele acaba deixando de ocupar apenas um papel ali, né? Como a gente tem falado, de receptor, né? Eu só recebo o que me passam, escuto, recebo e gravo esse conteúdo. Não! Com isso, ele passa a sentir que ele faz parte dessa construção, que ele faz parte desse espaço, que ele está aprendendo, conhecendo, ensinando junto, né? Então, muitas vezes esses pequenos gestos que eu comentei, então, ouvir de verdade, estar todo ouvidos, né? Não ridicularizar os erros. Todo mundo erra. O professor às vezes erra. Quantas vezes já aconteceu, né? Muitas vezes quando era parte de tecnologia, às vezes fala, gente, eu não sei isso daqui. Eles saíram muito mais antenados. Ah, vem cá, teacher, faz assim, assim, assim. Né? Nomes, quando eu comentei do nome, eu sempre prezei em gravar muitos nomes, mas às vezes com muitas turmas, alguns fugiam, e às vezes parecia que um colega, me lembrei agora, que um coleguinha tinha nome do outro, né? Porque às vezes tem isso, as carinhas às vezes, né? Às vezes o João tem cara de José, e às vezes eu passava anos, porque eu ficava muito tempo com eles, né? Muitas séries, trocando o nome dos dois. Eu lembrei disso agora, Edu. Eu trocava, mas o José, não era o José, estou dando exemplo, mas o José, quando eu chamava ele de João, ele sabia que eu estava falando com ele. Porque ele sabia que eu trocava. E aí, às vezes, passando os anos, outro aluno entrava e falava assim, teacher, ele não é o João, ele é o José. Eu falei, eu sei, mas ele sabe que eu estou falando com ele. Né? Ou algumas alunas gêmeas, que eu nunca conseguia gravar quem era quem. Então, eu chamava as duas pelo nome das duas. Então, a que me olhasse, eu sabia que era quem eu queria falar. Então, acho que isso era uma coisa de mostrar, tá vendo? Nós somos gente. E aí, esse espaço é meu, é seu, ele é nosso. Então, permitir essas diferentes formas de participação, reconhecer essas trajetórias diferentes. Então,
pensando em geral que o pertencimento ele não vai nascer nunca do controle, ele vai nascer do vínculo, e isso muitas vezes exige tempo, paciência e cuidado. Acho que é isso, Edu. Falei demais para a professora Juliana, mas falei aqui pensando que eu estava chegando ao encontro dela em Recife. Muito legal. Você termina a sua resposta falando de vínculo. E quando você fala nisso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, de novo, o meu grande amigo, o professor Mário, lá de Campinas, que faz um trabalho maravilhoso com alunos de escolas públicas, municipais, e ele faz um trabalho basicamente de escuta, de acolhimento. O Mário trabalha com círculos restaurativos. Esse é um conceito, Sofia, que a gente precisa trazer aqui para o Prosa de Quarta, e quem vai trazer vai ser o professor Mário, porque através desse encontro que ele faz com os jovens, ele procura criar um ambiente acolhedor em que cada um individualmente possa se sentir livre para poder expressar as suas dores, os seus sofrimentos, compartilhar todos os seus medos. Isso é uma atitude, é uma ação absolutamente transformadora do indivíduo em si e das relações interpessoais. Então, esse trabalho do Mário é maravilhoso, e fica aqui, mais uma vez, o nosso desejo de trazer o Mário para o Prosa de Quarta, Sofia. Com certeza, já vamos colocar no nosso cronograma, além do tema que ele trabalha, também a pessoa dele, porque assim, acho que ouvir dele, né, essa prática, deve ser sensacional, lindíssimo o que você falou, porque é verdade. Então, quando nós nos sentimos livres para sermos quem somos, como gente, como ser humano, como você disse, que sofre, que tem medos, que tem angústias, né? Não, nem sempre todos os sentimentos que nos envolvem são positivos, né? E eu acho que é isso, quando isso se coloca num círculo, como você falou que é a prática do professor Mário, traz uma ideia bem interessante, que todos nós, todo ser humano, ele acaba precisando ter essa sensação de sentir que pertence a um sistema, a esse grupo, a esse círculo, e que muitas vezes quem está junto comigo ali sente o que eu também estou sentindo, né? Exatamente. É esse sentimento de pertencer a uma família, a uma comunidade, a uma cultura, a uma escola. E quando, Edu, nossa, e aí é verdade, eu fico imaginando mesmo o olhar assim concreto, imagina todos esses no círculo, quando um de repente é excluído desse círculo, desse sistema, isso produz marcas profundas e que muitas vezes é bem difícil de reatar. Então, para quê? Né? Por que a gente não pode promover essa união, colocar todo mundo dentro dessa roda, né? Sem dúvida. Dentre os textos que a gente pesquisou para fazer esse episódio, a gente leu um texto muito interessante que tinha uma frase que é muito forte e muito significativa, que dizia o seguinte: pertencer é anterior a qualquer conquista. Olha que interessante. Quer dizer, antes de eu conquistar alguma coisa, eu tenho que, antes de mais nada, pertencer a algum grupo, a um local, a um ambiente. E a conquista só vem depois disso. Lindo, Edu. Isso me tocou demais. E muitas vezes pertencer a nós mesmos, né? Porque quando você disse ali, eu ser livre, eu poder falar o que eu sinto, eu poder falar que eu não consigo, ou que eu não sei aquilo e tenho intenção de aprender, né? Então, porque se a gente for pensar nesse processo da aprendizagem, antes de crescer, antes de eu conquistar, essa realização, ela precisa estar ali na frente desse processo com o sentimento que vai vir por todo o caminho. Existe um lugar legítimo para mim. Imaginei uma escada, né? A conquista lá em cima, e eu a cada degrau senti que aquele degrau faz parte de mim, que eu estou conseguindo ali entender o que está acontecendo, eu vou chegar lá, vai ser como as notas que a gente comentou no começo do episódio hoje, né? A nota
muitas vezes pode ser uma conquista final, porque o sistema burocrático precisa que tenha uma nota para determinar que vai lançar um diploma. Mas não é isso, né? O que vai fazer ali o porquê do caminhar é o próprio caminhar, é esse sentimento de pertencimento. Muito lindo essa frase que você trouxe, Edu. E talvez muitos conflitos que a gente observa no ambiente escolar, talvez eles tenham relação justamente com pertencimentos fragilizados. Então, talvez a relação seja mais ou menos direta aí. Ah, com certeza, Edu. Então, eu lembro disso das nossas reuniões de professores, a gente vai lembrando das nossas memórias docentes, né? Muitas vezes, o aluno, diante de uma situação dessa, ele não está desinteressado, né? Eu lembro que às vezes eu arrumava algumas brigas defendendo alguns alunos, mas assim, porque eu enxergava que muitas vezes não é que ele estava desinteressado, que ele não queria saber da matéria, ele não queria saber da escola, muitas vezes ele sentia que aquele espaço, que aquela realidade não fazia sentido, que ele não pertencia àquilo. Então, imagina que situação difícil e complicada, e às vezes muito mais para um jovem, para uma adolescente, uma criança, conseguir conciliar isso. Se isso daqui não faz parte de mim, se isso daqui não faz sentido para mim, que isso daqui vai ser interessante? Não vai ser mesmo. Não é verdade? É verdade. Sim, e isso pode aparecer de várias maneiras, ela pode se manifestar de várias maneiras, né? Isso pode ser traduzido, por exemplo, por meio de um silêncio excessivo, o aluno que fica excessivamente quieto, ou ao contrário, ele pode ser manifestado através de uma agressividade, ou através de uma apatia, ou uma dificuldade de participação. Quer dizer, a gente tem que estar atento, o profissional de educação tem que estar atento a esses vários sintomas, né? Que o sintoma vai dizer que tem alguma coisa ali por trás. E olha como a profissão, né, a atuação, ela é complexa, né, Edu? Por isso que precisa ter esse tempo, esse olhar, né, claro, dos conteúdos, quando a gente comentou já em outros momentos, e a gente insiste, eles são importantes, mas existe toda essa sistemática, né, porque quando alguém percebe que não pertence àquilo, começa a ocupar aquele espaço com uma certa insegurança, e aí a resposta para isso pode vir de várias situações, como você comentou agora. Então, ou vai ficar quieto demais, ou vai ficar agressivo demais, ou vai começar a ter desculpas para ir no banheiro toda hora, né? Eu lembro disso também, posso ir no banheiro, por quê? Não pode, tá sempre ruim aqui, né? Então, ou não vai querer ir para a escola, a questão da evasão, que é bem complicada também. E eu acho isso um olhar bem interessante que também o professor precisa desenvolver. Caso contrário, é um processo extremamente doloroso para o aluno um negócio desse. Doloroso demais, Edu. E aí eu começo a imaginar vários exemplos de histórias, né, ligadas à educação, porque não tem como, a gente volta, a gente fala de vários outros assuntos, mas a gente volta à educação ligada a essa questão do tema que a gente trouxe hoje, que é o pertencimento. E no meio de tudo isso me veio uma outra história que também é bem trabalhada, bem falada, já conversei com muitas vezes na escola, que é a história da Malala, né? Aquela, não é, para a gente se localizar, aquela menina, hoje é uma jovem, né, paquistanesa, que ainda adolescente, ela sentia a necessidade de que ela precisava lutar por uma escola para ela. Por quê? Na época, onde ela, né, acho que ainda está hoje, acho que teve uma mudança, mas depois, de novo, novamente, no Paquistão, a questão da escola era proibido para as crianças a partir de uma certa idade, e o que ela queria era essa sensação de pertencimento. Ela, como menina, também queria estudar. As meninas também pertencem à escola. E aí, até por conta disso, quando ela tinha em torno, acho que de 15 anos, ela sofreu um atentado no ônibus, por causa disso, porque ela teve a coragem, claro, amparada pela família, tudo, de dar voz a isso, né, a buscar esse pertencimento,
E ela acabou se tornando uma voz, um símbolo mundial por esse acesso à educação, à questão das meninas, né? Tanto que em toda a época de dia do professor, muitas vezes, o dia da educação, vem a fotinho dela e falando algumas frases que ela sempre reverberou sobre educação, e esse poder transformador da educação. Então, veja, ela tinha esse sentimento de pertencer que lhe foi negado, né? E é a luta por isso. Então, assim, vai me vindo várias histórias, várias memórias, mas da Malala foi bem, quando a gente comentou sobre o tema desse episódio, na hora me veio também a ideia dessa história dela, que é bem forte, e que ela continua aí reverberando essa luta pelo pertencimento às meninas, que muitas vezes em algumas regiões são negadas a estar ali no processo de ensino-aprendizagem dentro de uma escola, né, Edu? E felizmente, Sofia, felizmente, o trabalho da Malala ele foi reconhecido mundialmente, porque ela chegou a ganhar o prêmio Nobel pela Paz. Ela foi uma das agraciadas pelo Nobel de Paz. E isso é o símbolo de um reconhecimento e dá uma outra dimensão para a história dela, né? E agora, passamos aí no caminho já de mais uma discussão, chegou a hora do nosso outro bloco. Pergunte ao Edu. Vamos lá, Edu? Vamos lá. Edu, hoje a nossa pergunta, ela atravessou o Atlântico. Ela veio de uma querida professora, foi minha professora, a professora Márcia Heloísa, que hoje ela está na Itália. E mais precisamente, vou ler aqui todo o cronograma para conseguir encontrar no GPS. Ela está numa localidade chamada Toscolano Madeiro, às margens do lago de Garda, na província de Brescia, na Lombardia. Mas depois de toda essa listagem, ela fala que, na verdade, ela é da Ilha de São Vicente de Santos. Mas, por enquanto, ela está lá. E mandou uma pergunta para você, longa, porque vem de uma filósofa, mas assim que remete muito ao que a gente está conversando hoje. E ela, acho que sabendo da aluna de antigamente, começou a pergunta com uma música. Olha só, Edu. O ponto de partida da minha pergunta é um trecho de uma música cantada por Milton Nascimento, dos autores do Clube da Esquina. Eu sou do mundo, eu sou Minas Gerais, eu sou da América do Sul. O contexto da minha pergunta é a relação entre o global e o local. Só posso ver o mundo a partir do meu ponto de inserção. E o mundo só pode se construir a partir da consideração da minha existência. Não tem global sem local e vice-versa. Do ponto de vista escolar, uma dificuldade com parte do alunado adolescente é conseguir que ele alargue o seu horizonte para além da sua subjetividade, limitada ao cotidiano pessoal, para desenvolver a empatia para com outras visões de mundo e problemas distantes da sua realidade. A pergunta é, tudo isso foi a introdução. Como criar experiências reflexivas para alunos adolescentes que lhes possibilitem criar continuidades entre sua vida local, pessoal e a realidade circunstante alargada, constituindo um sentimento empático de pertencimento com toda a humanidade. Gente do céu, Márcia, não sei como agradecer, não sei encontro as palavras corretas para te agradecer por essa pergunta. E como uma boa filósofa, você nos dá uma aula na sua introdução, e agradeço muito por você ter mencionado a música do Milton Nascimento, que eu vou mencionar daqui a pouquinho, eu vou falar sobre ela. Mas talvez, Márcia, o primeiro passo seja compreender
que o adolescente ele não amplia o horizonte simplesmente porque um adulto falou que ele precisa olhar para o mundo. Muito mais do que isso. O movimento de abertura acontece quando ele percebe que o mundo já está presente dentro da própria existência local. Ou seja, o global não deve ser apresentado como algo distante do aluno, mas como algo que atravessa a sua vida no cotidiano, o tempo inteiro. Edu, e a gente já tem conversado sobre isso um tempo atrás, né? Você vê, quando a gente comentou há uns episódios anteriores, o mundo ele tem que ser trazido para dentro da sala de aula, né? A escola não é um mundo à parte. Nós não estamos em Nárnia quando nós chegamos na escola, né? Então, as práticas docentes, as práticas de ensino-aprendizagem, elas devem estar ali imbuídas, cheias de mundo, porque senão realmente não faz sentido, né, Edu? Exatamente. Deixa eu dar um exemplo bem de hoje, dos dias atuais. Por exemplo, nós estamos vivendo um mundo em que existe uma guerra. Na verdade, tem duas guerras em andamento. Mas vamos pensar na guerra do Irã, que a gente resolveu chamar de a guerra do Irã. Isso é um fenômeno global, está acontecendo lá fora no mundo. Mas a gente não pode esquecer que aquele evento, a milhares de quilômetros da nossa cidade, onde quer que a gente esteja no Brasil, tem um impacto direto na nossa comunidade. Veja você, se o aluno vive numa comunidade onde tem uma agricultura familiar muito desenvolvida, tem muitos pequenos agricultores, esses agricultores já estão sofrendo o efeito da guerra, porque o Estreito de Hormuz está bloqueado e, com isso, impede a passagem dos fertilizantes que são mandados para o Brasil, por exemplo. Então, isso vai ter um impacto aqui na comunidade local, nos fertilizantes que os agricultores vão usar. Se é o caso de um garoto que mora na cidade, por exemplo, onde ele não vê essa relação tão direta com o mundo do produtor rural, ele vê o impacto dessa guerra do Golfo, da guerra do Irã, de uma outra forma. Então, por exemplo, o preço do combustível vem subindo assustadoramente e, consequentemente, o preço dos alimentos. O pai comenta, a mãe comenta. Então, essa é uma maneira da gente trazer para a sala de aula essas discussões de um tema que a gente vê nas mídias sociais, no noticiário da televisão, e ele tem um impacto na nossa vida, né? A questão, então, talvez seja tirar o estudante, não seja tirar o estudante do cotidiano, mas ajudá-lo a ler o cotidiano em profundidade. Então, às vezes, talvez seja importante a gente começar a propor experiências reflexivas e que costumam partir de perguntas muito concretas. Por exemplo, quem produziu aquilo que eu consumo? Isso, às vezes, é de uma pessoa que mora muito longe da onde eu moro. Por exemplo, eu moro no estado de São Paulo. No inverno, no estado de São Paulo, não tem produção de uva. A uva no estado de São Paulo, ela é produzida em dezembro, mas em junho, nesse mês de maio, eu consigo comprar uva no supermercado. De onde vem essa uva? Do Vale do São Francisco, lá em Pernambuco, no norte da Bahia. Então, essa pergunta é importante. Quem produziu aquilo que eu consumo, que eu estou consumindo? Quem vive problemas parecidos com os meus? Então, por exemplo, o aluno vê notícias da guerra. Como será que estão os jovens vivendo aquele ambiente lá, né? O que existe da minha cidade no mundo? A minha cidade exporta alguma coisa, um serviço, um produto? Essa relação do global e o local, ela precisa ser trabalhada o tempo todo. A mesma coisa, assim, o que existe do mundo na minha cidade? Então, assim, as pessoas compram
aparelhos de televisão, onde são produzidos os aparelhos de televisão, ou os celulares, ou os chips, assim por diante. Então, tudo isso que está à nossa volta, alguém produziu. Onde produziu? Então, a consciência dessas relações internacionais deixam claro que o aluno ele está intrinsecamente envolvido no global, mesmo quando ele não tem nenhum contato direto com o mundo exterior. Perfeito, Edu, sensacional. E olha, eu acho que no meio de tudo isso, que é o que a gente tenta trazer aqui nos nossos bate-papos, a arte, né, a literatura, a música, envolvidas com essas narrativas pessoais, elas vão acabar transformando, vão tendo um papel transformador no meio de tudo isso, porque elas vão permitir que o aluno, em contato com todas essas narrativas aí diversas, ele meio que habite temporariamente outras perspectivas, mas sem abandonar sua própria identidade. Então, assim, o que você trouxe aí eu achei bem interessante, e eu gostei também dessas palavras que a professora Márcia Heloísa trouxe, do global e o local, e eu vejo que talvez o educar para a humanidade não é a gente dissolver esse local no global, mas fazer com que o aluno, né, levar o aluno a perceber, tentar mostrar para ele que ele abra essa visão de perceber que a sua experiência singular, ela faz parte de algo maior. Voltando àquela cena do círculo do professor Mário que você comentou, cada um faz parte daquele círculo, para o círculo existir, né, para o maior. Ou, pensando num lado positivo do muro do Pink Floyd, cada tijolo sim é importante, porque todos juntos vão formar algo maior. Não com o sentido negativo que ele traz na música, na crítica, mas nesse outro olhar. Então, e aí voltando para a música que ela trouxe, né, na frase que ele traz da música, quando ele fala, sou de Minas, não impede de dizer que ele é do mundo, que ele é da América do Sul e que ele é do mundo, né? Então, é justamente esse processo. Se eu vier do macro para o micro também vai poder ir para o macro, né? Outras expressões para falar do global e do local. E porque quando alguém pertence profundamente a algum lugar, mas consegue reconhecer a humanidade nos outros lugares também, né? Porque eu não posso só falar, só o meu é importante. Não, esse seu ser está enraizado, né? Da onde você vem, isso faz parte do seu ser. Mas você precisa também olhar que o outro também traz isso, e eu conseguir valorizar isso no outro. Então, acho que essa ideia, mais amplamente, do pertencimento, não vai ser a negação da nossa própria origem, mas tentar buscar uma compreensão de que toda a experiência humana local, ela vai carregar alguma coisa de universal. E aí a gente vai fazendo as amarras nesse círculo, né, Edu? E eu acho que já está na hora da gente falar que temos algo além do nosso material. O material está lá, né, Edu? Está lá. Já está disponível lá no Substack. Ok, mas tem algo a mais, Edu. Hoje, se a gente está aí na contagem, é o nosso 10º episódio do Prosa já. E eu acho que é um número, assim, marcante. Então, para ser marcante, tem que ter algo a mais. Opa, e temos novidades, hein, Sofia? A novidade é que vocês perceberam, acho que nossos amigos perceberam, o Edu brincou comigo hoje novamente, que sempre tem alguma coisa musical no caminhar dos nossos prosas, né? Então hoje, em comemoração ao 10º episódio, a gente começa a ter uma playlist, que na verdade ela já está pronta, com tudo que apareceu de música até o episódio de hoje, uma playlist com todas essas músicas que embalaram nossos papos, mas que ela é orgânica, então ela não termina hoje, ela vai continuar com todas as outras músicas que estão vindo aí para os próximos episódios. E aí, além do material, você também vai ter uma sequência musical para acompanhar ou a produção de aula, ou a própria aula,
o que for, ou até um horário de diversão, né, Edu? O horário do cafezinho. Exatamente. Então, nós temos agora o nosso Spotify do Prosa de Quarta. Então, use e abusa dessa playlist que vai ser ampliada de tempos em tempos. Cada música nova que chega, a gente vai anunciando aqui. Isso aí. E semana que vem estamos junto aqui de novo. Até mais, pessoal. Até quarta. Tchau, tchau.